Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, mais um encontro aqui online com vocês. E hoje nós vamos ver aqui um tema muito relevante. A gente vai mostrar para vocês um guia prático para você dominar a drenagem urbana e se destacar nesse mercado, ok? Então, essa aula de hoje ela é fundamental para você que ainda tem dúvidas como funciona a drenagem urbana, qual que é o 80-20 desse mercado, o que você tem que aprender, quais são os métodos principais, o que vai trazer destaque para você, qual que é a sequência que a água faz em todo o sistema de drenagem urbana, aonde você vai poder se aprofundar em cada um desses tópicos, tá? Então, fica com a gente até o final para você sair daqui com uma nova visão sobre a drenagem, beleza? Eu queria já me apresentar aqui para quem não me conhece ainda. Meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, ok? E essa aula aqui de hoje, pessoal, ela é voltada principalmente para você que é engenheiro civil, para você que já atua com drenagem ou já atuou com drenagem alguma vez aí na sua vida, tá? Então você que muitas vezes colocou a mão na massa e percebeu que é uma área muito carente de informação. Muitas vezes você não viu isso na sua graduação, muitas vezes você pesquisa na internet informações, não acha informações ou acha informações muito fragmentadas. Então aqui é o lugar onde a gente vai jogar a luz para esse tema, ok? Então essa aula de hoje é para você. Você também que tem outras formações aí também, como engenharia ambiental, engenharia sanitária, você que é engenheiro florestal, agrônomo, agrimensor, técnico, arquiteto, seja muito bem-vindo também nessa aula de hoje. Beleza? Então, pessoal, nosso objetivo aqui com vocês é justamente fazer com que você domine a drenagem urbana através aí de dimensionamentos seguros que te tragam segurança, né? E ao mesmo tempo que você possa usufruir aí dos softwares atuais aí do mercado que vão trazer também destaque aí para a sua trajetória profissional, ok? Então, ao longo desses últimos 3 anos, nós temos feito diversas ações aqui, como eventos gratuitos online, né? Nós temos também várias apostilas espalhadas pela internet, planilhas, aulas como essa, postagens, eventos ao vivo, né? Cursos ao vivo, ações sociais. Hoje nós temos a nossa plataforma de capacitação sobre as águas, nós temos a nossa pós-graduação, né? Então, temos diversas ações justamente para fazer com que você domine a drenagem através de dimensionamento seguro, né? Que você saiba o que está fazendo, e também utilizando softwares atuais. Beleza? Então, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Você que gosta já desse tema, você que se interessa por esse tema, já deixa o seu like nesse vídeo, porque eu não sei se você sabe, mas o YouTube apresenta mais esse vídeo para outros profissionais quando ele enxerga que tem mais interação, tem mais curtida. Se você já conhece 2 ou 3 colegas aí que atuam nessa área, ou já atuaram, têm dúvidas, querem ingressar nesse mercado promissor, já clica aí em compartilhar e manda para eles também. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque aqui a inscrição é gratuita, você vai estar por dentro de todas as novidades aí da drenagem. Nós temos postado conteúdos aqui diários para auxiliar vocês, beleza? Então clica aí em se inscrever também, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora para a gente avançar no nosso tema de hoje. Então, nosso tema é guia prático para dominar a drenagem urbana e se destacar nesse mercado, ok? Então, separei aqui, pessoal, 4 etapas para a gente avançar nessa aula de hoje, tá? A primeira etapa é como que funciona na prática a drenagem. Quando a gente fala de drenagem urbana, a gente tem que entender que é um sistema sequenciado, ok? Sequenciado. E esse sistema sequenciado, ele basicamente acompanha ali o caminho das águas. Ele direciona, né? Ele dá direção para esse caminho que a água vai percorrer ao longo do nosso projeto, ok? Então a gente vai ver com detalhes cada etapa desse caminho que a água percorre, tá certo? Depois a gente vai ver quais são os métodos mais utilizados. Claro que cada mercado vai ter o seu 80-20, né, onde vai estar concentrada ali maior parte dos esforços e que é mais comum quando você vai desenvolver projetos ou consultorias de drenagem. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os métodos mais
aplicados aqui no mercado, que tem que ser métodos aí que tem que estar na sua cabeceira, tem que estar muito latente aí na sua cabeça, que você realmente vai utilizar muito isso aqui na prática, ok? E depois a gente vai ver numa terceira etapa o que vai te trazer destaque nesse mercado. Tá? Então, até a segunda etapa, você vai fazer um excelente trabalho, mas a terceira etapa, esse terceiro item aqui que tem um foguetinho, é justamente o que vai fazer você decolar aí nesse mercado de drenagem, tá certo? Por quê? Porque poucos profissionais estão se dedicando para esses itens que a gente vai ver aqui no nosso terceiro tópico, ok? Então, os itens que vão fazer você se destacar nesse mercado. E por fim, pessoal, onde que você vai conseguir se aprofundar? Então, aqui eu vou mostrar várias ramificações para vocês, né? A gente vai jogar a luz aqui nesse tema. E, obviamente, para cada etapa, você pode se aprofundar cada vez mais, se tornar cada vez mais especialista nessa área de drenagem. E nós vamos mostrar aqui diversos caminhos para que isso aconteça aí na sua trajetória. Ok? Maravilha. Então, vamos iniciar aqui pelo começo. Vou pegar aqui essa primeira etapa de como funciona a drenagem urbana, ok? Primeiro ponto, pessoal, como eu comentei, tá? A drenagem urbana, ela vai direcionar o caminho das águas no nosso projeto, ok? Então, vamos imaginar que é um projeto de drenagem de um loteamento, de um condomínio ou de um bairro qualquer da cidade, tá? Nós vamos ter uma sequência aí que essa água vai percorrer ao longo desse cenário, tá? Então, vai ter a chuva, ela vai precipitar, vai cair aonde, vai escoar para onde, qual é o primeiro contato, depois vai para onde. Então, toda essa sequência, né, de percurso da água vai ser conduzida, né, por dispositivos de drenagem urbana. Beleza? Então vamos lá então, pessoal, entender como que funciona aqui na prática. Primeiro ponto, né? Bom, se não tiver precipitação, que é a origem de tudo aqui, né? Claro que antes da precipitação tem ali a revisão de ciclo hidrológico, né? Que isso sim, tenho certeza que você deve ter visto na faculdade, né? Pelo menos, né? Então, o ciclo hidrológico, a precipitação, a evaporação, a transpiração das plantas, né? A infiltração, o escoamento superficial. Então, todo o nosso ciclo hidrológico, nós temos ali uma etapa de precipitação, tá certo? Agora, se não tiver a precipitação, se não tiver a chuva, não precisa de drenagem, ok? Se não tem chuva, não tem água, a drenagem perde o sentido. Então, obviamente, a primeira variável que a gente começa a avaliar na drenagem urbana é a precipitação. Choveu muito, choveu pouco, teve uma intensidade alta, intensidade baixa, choveu quantos milímetros, né? Então, são termos que a gente vê nessa etapa inicial da precipitação. Beleza, mas choveu, né? Teve precipitação, então choveu ali no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso loteamento. Para onde que essa água vai? Primeiro momento, ela vai impactar a nossa rua, né? Ou seja, se chover ali numa área urbana, claro que a chuva que cair numa casa, né, vai cair no telhado, vai cair na calha, vai descer, vai chegar lá na calçada, vai chegar lá na nossa sarjeta, tá? Mas a chuva que está caindo na parte central da rua, né, ela vai ter uma divisão ali, que já foi até projetada na rua, que vai funcionar da seguinte forma. Olha só, aqui nós temos uma imagem onde essa rua ela tem um abaulamento, tá vendo? Então ela é um pouco curvada, onde a parte central da rua é o ponto mais alto. Então, se chove aqui sobre essa rua, o que vai acontecer? Desse ponto mais alto, que é a parte central, a água vai escoar para a direita, e desse ponto central, parte da água vai escoar para a esquerda. Tá? Ao mesmo tempo que essa rua pode ter uma inclinação no sentido do carro aqui, ó. Tá? Então pode ser que ela está escoando tanto para a esquerda e para a direita, como descendo também a rua. Então a rua em si, ela tem uma capacidade de escoar a água da chuva, tá? Ela também tem essa capacidade. Mas via de regra, a parte central da rua é o ponto mais alto, onde nós temos aqui essa dispersão, né, desses filetes de água para a direita e para a esquerda. Ok? Temos essa divisão por ser o ponto mais alto. Ok, agora,
A água que escoou para a direita e para a esquerda, ela vai parar aonde? Né? Aonde que vai parar essa água na drenagem urbana? Ela vai parar na nossa sarjeta. Então, olha só. Aqui eu tenho a água sendo conduzida por uma sarjeta. Então, aqui eu tenho meio fio e aqui eu tenho uma seçãozinha molhada aqui, porque a água que veio da parte central da rua desceu, 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 encontrou essa barreira aqui da nossa guia e começou a ser conduzida longitudinalmente, né, no sentido aqui da nossa sarjeta de drenagem, ok? Então, teve a precipitação, caiu água ali na nossa rua, da parte central, a água escoou para a direita ou para a esquerda e encontrou o quê? Encontrou aqui a nossa sarjeta. Essa sarjeta vai dar vazão para esse escoamento no sentido longitudinal. Mas até quando? Né? Porque pensa só, se eu tiver uma sarjeta infinita, né, vai chegar um ponto que vai ter tanta água, que a sarjeta não vai aguentar, que a sarjeta vai ter uma única dimensão. Né? A sarjeta ela não vai aumentando de tamanho ao longo da rua. Né? Uma sarjeta padronizada tem um tamanho e ela segue de ponto A até ponto B. Então, se eu tenho a mesma geometria de sarjeta, mas a vazão vai aumentando, né, metro a metro, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que essa sarjeta não vai dar mais conta, vai transbordar, e a água vai invadir tanto a faixa de rolamento de carros como a nossa calçada. Então, o que nós temos que fazer para que isso não aconteça? Bom, aí nós vamos fazer o quê? Vamos implantar mais um dispositivo que é a boca coletora. Então, a boca coletora é um dispositivo já pontual, tá? E ela é posicionada em pontos estratégicos ao longo da nossa sarjeta, justamente para captar essa água que vem da sarjeta, engolir essa água, ou seja, aqui dentro da abertura tem uma caixa aqui enterrada, então a água vem e adentra aqui, ó, a nossa boca coletora, tá? E vai ocupar esse volume interno aqui, tá? Qual que é o motivo de se trabalhar com essa boca coletora? Né? Existem vários pontos ali onde nós vamos indicar boca coletora. Por exemplo, um ponto baixo da rua. Então, uma rua que ela desce, depois ela sobe. Bom, se ela desce e sobe, eu vou ter que colocar uma boca coletora aqui embaixo, porque senão vai ter que alagar toda a rua para ter alguma saída. Não faz sentido. Então, tem que posicionar uma boca coletora. Antes de esquina, né? Antes de você ter um cruzamento, também é bom colocar uma boca coletora. Por quê? Senão, quando eu chegar na esquina, o escoamento ele vai descolar da sarjeta e vai invadir ali o nosso eixo principal de faixa de rolamento. Vai alagar aquele ponto, tá? Ah, minha sarjeta já está no limite de água, está cheio de água, e agora? Põe a boca coletora para ela engolir essa água e direcionar para um próximo dispositivo, tá? Então, a boca coletora ela tem essa função de extrair a água do sistema superficial e conduzir essa mesma vazão, esse mesmo escoamento, para um sistema subsuperficial, que a gente vai ver na sequência, ok? Obviamente, pessoal, existem vários tipos de bocas coletoras, como vocês podem ver na imagem, com abertura simples lateral, com abertura em grelha na base, boca coletora tripla, dupla, né, e por aí vai, ok? Maravilha. Só que aí a boca coletora engole essa água, né, reserva aqui temporariamente essa água numa caixa, mas ela vai direcionar essa água para onde? Ela vai direcionar essa água para o nosso poço de visita. Tá? Então, da boca coletora vai sair um ramal de ligação, que é uma rede, né, que vai conectar com o poço de visita. Tá? O poço de visita, como nós temos aqui na imagem, né, pode ser feito de alvenaria, com seção quadrada, pode ser feito com seção circular, né? Então várias geometrias, pode ser feito de concreto, né? O importante é que esse ponto aqui, ó, esse poço de visita vai servir como um ponto de conexão. Então a água que vem lá da nossa boca coletora via ramal de ligação, que também é uma rede de menor diâmetro, né? Vai descarregar água no nosso PV. E o nosso PV vai dar origem, então, à nossa rede de drenagem, tá? Nossa rede de drenagem. E o poço de visita, obviamente o PV, como o nome diz, é um ponto para fazer limpeza, manutenção da nossa rede. Imagine você fazer uma rede de 1 quilômetro. Deu um problema na estaca 500, né? Pô, e aí? Vai ter que fazer o quê? Né? Vai ter que abrir lá todo o solo? Não, se você tiver PV a cada 50 metros, você vai ter um acesso ali para fazer a manutenção. Então, o PV é muito importante, além da manutenção e limpeza, como um ponto estratégico de conexões. E ele vai, basicamente, direcionar essa água que veio do nosso ramal de ligação, que veio da boca coletora, que veio da sarjeta, que veio da rua, vai direcionar essa vazão para a nossa rede de
drenagem, tá? Então, a rede de drenagem hoje em dia pode ser feita de concreto, pode ser feita de PAD, ok? E vai ser responsável por encaminhar, então, essa vazão de forma subsuperficial. Beleza? Até onde, professor? Até chegar no córrego, né? Então, essa rede de drenagem, ela vai desaguar, por exemplo, ó, em um curso d'água, aqui num córrego. Então, tem uma rede de drenagem, tá? Possivelmente vem aqui de uma drenagem desse bairro, e essa rede de drenagem vai desaguar onde? Num córrego, num curso d'água, tá? Num corpo receptor. Então, aqui nós temos a conexão da nossa microdrenagem com a macrodrenagem. Então, a macrodrenagem começa onde a micro termina. E é justamente esse ponto aqui, ok? Então, nós temos aqui o término da nossa microdrenagem, um ponto de deságue da rede de drenagem, e o início da nossa macrodrenagem, que é o nosso curso d'água, nosso canal, nosso córrego, ok? Beleza. Então, a água veio para o nosso curso d'água, né? E através do curso d'água, onde que vai parar essa água? Essa água, em última instância, vai parar no mar, né? Então, isso aqui, nós temos o ponto final aqui dos nossos cursos d'água, né? O mar, ok? Quando chega no mar, o que acontece? Né? Como o nome diz, né? O ciclo hidrológico, né? Um ciclo, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então, esse processo ele acaba sendo cíclico, né? É contínuo. Então, a água evapora, condensa, vira as nuvens, chove, abastece a bacia, evapora, condensa. Então, é um ciclo realmente que acontece de forma constante, ok? Então, aqui nós vimos, pessoal, todo esse caminho das águas, e dentro desse caminho das águas, a gente vê toda a sequência de dispositivos de drenagem que nós utilizamos em casos práticos, ok? Para cada etapa ali da nossa drenagem. Beleza? Show de bola. Então, vamos para o segundo item aqui, pessoal, de quais são os métodos mais utilizados na drenagem. Ou seja, qual que é o 80-20, né? Qual que é o 80-20? Se você aprender esses dois métodos, você possivelmente vai conseguir desenvolver diversos projetos aí de microdrenagem, tanto de área urbana como de loteamentos, condomínios, né? Porque realmente, na prática, são esses dois métodos que são utilizados, ok? Na sequência, a gente vai mostrar, obviamente, métodos mais avançados, né? Outras formas de você se destacar. Mas aqui vamos falar que é o nosso feijão com arroz, tá? Não tem como você atuar com drenagem se você desconhecer esses dois métodos aqui, beleza? Primeiro método, né, pessoal? Método racional. O que é um método racional? Olha só, método racional é um método que converte a nossa chuva em vazão, nossa chuva em escoamento, ok? Então, para eu dimensionar aqueles dispositivos que eu mostrei para vocês, sarjeta, boca coletora, rede de drenagem, né? Para eu dimensionar esses dispositivos, eu preciso saber qual é o escoamento. Eu preciso saber qual é a vazão. E para eu saber qual é a vazão, o que nós fazemos na prática? Nós estudamos primeiro a chuva daquela região, né, a intensidade de chuva daquela região, e depois a gente converte essa chuva em escoamento superficial direto, em vazão. Então a chuva está caindo ali na cidade, né, e parte dessa chuva vai virar escoamento. E esse escoamento que é interessante para a gente dimensionar sarjeta, boca coletora, rede de drenagem, etc, etc. Beleza? Como funciona essa equação? C vezes I vezes A. C, coeficiente de runoff, ou seja, quanto mais próximo de 1, né, nós temos ali mais impermeável a bacia. Quanto mais próximo de 0, mais permeável. I é a nossa intensidade de chuva, ok? E o A é a nossa área de contribuição, tá certo? O I, quando a gente fala de intensidade de chuva, pessoal, é a altura de água dividido por tempo. Então, às vezes a gente vê no jornal, né? Ah, choveu 100 milímetros, choveu 80 milímetros, né? Mas em quanto tempo? Se eu falar para vocês, choveu 100 milímetros, é muito ou é pouco? A resposta é, depende. Em quanto tempo que choveu 100 milímetros? Porque se choveu 100 milímetros em uma hora, caiu o mundo. Mas se choveu 100 milímetros em um ano, não choveu nada. Então, a parcela do tempo ela é extremamente relevante. Por isso que nessa equação o I é a intensidade. A altura em milímetros dividido por hora, tá? Tempo, ok? Então, essa equação é bastante simples e com ela, pessoal, nós conseguimos, então, estimar a vazão para uma determinada área.
Então, a nossa área do loteamento, a nossa área urbana, né, vai ter ali justamente uma metragem quadrada, ou em quilômetros quadrados, ou em hectare, quer que seja, né? Nós teremos ali também essa área com uma certa característica, ou seja, pode ser uma área mais urbana, uma área mais rural, então isso vai mexer justamente no C, coeficiente de runoff, né? Então, para essa condição de área, para essa condição de uso e ocupação de solo, nós teremos ali uma vazão de escoamento. Agora, esse método, por ser bastante simples, ele é recomendado para áreas de contribuição de até 2 km quadrados, tá? De até 2 km quadrados. Ah, professor, mas tem uma área de 30, posso usar? Pode usar, mas vai dar um valor muito errado, né? Vai superestimar demais esse valor, né? Então, a resposta certa seria não pode, né? Mas eu falo assim, se você usar esse método, né, ele vai te dar uma resposta também. Só que essa resposta vai estar superdimensionada, vai estar errada, ok? Então, é indicado até 2 km quadrados. Como eu disse para vocês, se não tem água, não tem chuva, não tem drenagem. Então, começa por aqui, né, transformando a nossa chuva em escoamento, ok? E o segundo método é a equação de Manning, bom e velho equação de Manning. Tá? Então, aqui nós temos rugosidade de Manning, que aí depende do material. Então, aqui já é um método hidráulico, né? Então, método racional, a gente transforma a chuva em escoamento, em vazão. Só que essa vazão, esse escoamento, vai passar por dispositivos hidráulicos, sarjeta, por exemplo, né? E aí, nesses dispositivos, a gente precisa descobrir a lâmina d'água, precisa descobrir a velocidade, para saber se o dispositivo está bem dimensionado ou não. Ok? E para isso, nós temos coeficiente de rugosidade no material, no caso concreto, vai variar de 0,013 a 0,018, né? A área hidráulica, o raio hidráulico, que é a área dividido pelo perímetro hidráulico, e a nossa declividade do dispositivo. Então, essa equação a gente consegue, por exemplo, estimar o nosso nível d'água, tá? Nosso nível d'água. Nós conseguimos também, né, com o nível d'água, calcular depois a velocidade, utilizando a equação da continuidade, tá? Então, facilita bastante aqui o nosso meio de campo quando a gente trabalha com a equação de Manning, né? Então, fica bastante simples a gente ter aí rapidamente uma resposta estimada de nível d'água e de velocidade, ok? Show de bola. Mas, pessoal, falei para vocês que aqui é o nosso feijão com arroz, né? Nosso feijão com arroz. Para você entrar na drenagem, isso aqui é o básico do básico do básico que você precisa ter de cabeceira, tá? Método hidrológico e o método hidráulico aí, ok? No caso aqui o método racional e aqui também o método da equação de Manning, certo? Show de bola. Próximo passo aqui, pessoal, é o seguinte: o que vai te trazer destaque hoje no mercado? Esse mercado ele vai mudando de tempos em tempos, né? Assim como todo e qualquer mercado, existem atualizações, mudanças, tá certo? Então, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos ver aqui o que está gerando mais valor nos dias atuais para os engenheiros que estão atuando com drenagem. Então, tem coisa que você vai fazer na drenagem que não gera tanto valor. E muitas vezes pode estar falando, pô, mas eu estou tentando atuar na drenagem, mas estou conseguindo ter um retorno financeiro interessante. Então, aqui eu vou mostrar para vocês quais são os pontos que você deve focar se você quiser ter um retorno financeiro interessante, se você quiser se destacar no mercado, ou seja, fazer uma postagem na sua rede social do que você está desenvolvendo e bombar, ter um reconhecimento. Por quê? Porque são coisas fora da caixinha. São coisas que não é todo mundo que sabe fazer. São coisas que requerem ali um conhecimento mais aprofundado. Então, esses pontos aqui são pontos que trazem destaque para você, reconhecimento para você. E, obviamente, com isso, né, traz mais trabalho, mais retorno financeiro em decorrência, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, pessoal, tá? Hidrograma de projeto SCS. Muitas vezes a gente vê como um tema muito básico, tá? Mas a realidade é que não são todos os engenheiros aí que atuam com drenagem que dominam isso aqui, tá? Que dominam isso aqui, não são todos, não. Então, quando a gente trabalha com áreas de contribuição maiores, né, nós começamos a trabalhar com métodos mais complexos, como é o método do SCS. E aqui nós conseguimos ter como resposta hidrogramas de projeto. Então, essas curvas aqui representam o quê? A variação da vazão em função do tempo.
Então, no eixo vertical eu tenho vazão, no eixo horizontal eu tenho tempo. Então, conforme vai passando no tempo, a vazão ela aumenta, depois ela diminui, tá? Então, essa é a dinâmica aqui que nós temos de vazão, certo? Então, esse é o nosso hidrograma de projeto. Para a gente construir esse hidrograma de projeto, né, nós precisamos utilizar aqui um método SCS, entre outros, né, mas o mais conhecido é o método hidrograma SCS, ok? Então, esse é um ponto que você... vamos começar aí com os pontos diferenciais. Esse daqui já é o primeiro para você também ter aí na manga, tá certo? Segundo ponto, pessoal, hidrologia estatística. Tá? Quantas vezes você fugiu de estatística da faculdade, né? Mas hoje a realidade aqui no mercado, acho que todo mundo fugiu mesmo de estatística, né? E o resultado é que tem pouca gente que domina isso no mercado, tá? Qual que é a importância? Olha, às vezes você vai fazer um projeto, uma consultoria, uma determinada área, e você tem ali uma curva IDF já montada. Você tem uma equação IDF já montada. Tá tudo bem, né? Você pode até revisar essa equação, atualizar, ver se está certo, não, mas você já tem um trabalho já pré-desenvolvido. Mas muitas vezes você não tem isso. Muitas vezes na sua cidade não tem equação de chuva. Muitas vezes na sua cidade não tem a definição das curvas IDFs. Né? Então, aí nós temos que utilizar o quê? Hidrologia estatística. Tá? E para quem não sabe que a curva IDF é uma curva que representa a chuva em intensidade, duração e frequência. Tá? Então, qual que é a duração da chuva, quanto tempo demorou aquela chuva, a intensidade dessa chuva, foi muito forte, muito fraco, e a frequência, de quanto em quanto tempo, em média, que isso pode acontecer. Então, essas curvas IDF são importantíssimas para a gente determinar a nossa chuva de projeto e depois determinar a nossa vazão. Quando nós já temos tudo pré-pronto, show de bola. Mas quando a gente não tem, meu amigo, aí é bom você ser o carinha da estatística, né? O responsável por resolver esse pepino. Porque os responsáveis por resolver problemas são os mais bem remunerados hoje no mercado. Então, ideologia estatística, né? A gente chega... uma das entregas aí da ideologia estatística é justamente construir as nossas curvas IDFs. Então, por exemplo, construir essa curva IDF aplicando uma ideologia estatística, eu sei que a minha chuva é de 60 minutos, 1 hora, para um tempo de recorrência de 10 anos, então eu vou rebater aqui, minha chuva vai ser de 55 milímetros por hora, tá? Então, depois de construída a nossa chuva, a gente consegue ter respostas automáticas aqui de chuvas de projeto. Ok? Terceiro ponto, pessoal, para gerar destaque para você no mercado de drenagem urbana, reconhecimento. Ok? Isso aqui enche os olhos, não só dos engenheiros, mas também dos leigos que não conhecem nada aí de drenagem, engenharia. Isso daqui gera muito, muito valor, tá? Como eu comentei para vocês, né, todo o mercado sofre atualizações, da drenagem não foi diferente, então a tecnologia entrou no mercado de drenagem urbana. E essa tecnologia entrou muitas vezes em formato de softwares, né? Então aqui nós temos diversos softwares que eu mapeei aqui para vocês, que geram muito valor hoje no mercado de drenagem, tá? Então, obviamente que o ideal é que você dominasse essas ferramentas aí o quanto antes. Beleza? Por quê? Porque elas geram valor para o mercado. Por quê? Porque são poucos profissionais que dominam essas técnicas no mercado. Por quê? Porque com essas ferramentas você pode desenvolver consultorias que vão te render aí dezenas de milhares de reais. 20 mil, 30 mil, 40 mil reais ou mais. Ok? Então, olha só. Primeiro software é o software Swim. E essa é uma ferramenta que nós conseguimos desenvolver aqui modelagens de drenagem urbana, né? Então, aqui, por exemplo, é um loteamento onde foi modelado aqui todo o loteamento com o Swim, né? E aí nós conseguimos extrair dados de hidrogramas pontuais, tabelas, conseguimos plantas dinâmicas, conseguimos criar o nosso perfil aqui, ó, longitudinal da lâmina d'água, tá? Esse perfil, por exemplo, ele percorre toda a minha rua A, depois vira e desce por aqui, então todo o trecho, inclusive com reservatório de detenção a jusante. Então, esse é um tipo de trabalho, né, que ele é muito valorizado, que você está modelando o sistema hidrodinâmico e também hidrológico dentro de um mesmo software. Qual software que é? Swim. O melhor de tudo, pessoal, ele é 100% gratuito. Beleza?
Outra ferramenta, pessoal, é o REC HMS. Tá? Com o REC HMS, a gente consegue extrair resultados de hidrogramas. Mas não é qualquer tipo de hidrograma, a gente consegue construir hidrogramas aqui gerados na bacia, propagados de uma bacia para outra, amortecidos, né, em um reservatório de detenção, hidrogramas de pico de ruptura de barragem e por aí vai. Então, é uma ferramenta que a gente consegue aprofundar bastante essa análise hidrológica dos nossos problemas, tá? E muitos desses dados aqui, pessoal, a gente traz para a próxima ferramenta, que é o REC-RAS, e essa é uma ferramenta que a gente consegue desenvolver aqui manchas de inundação, tá? Então, dentro dessa ferramenta, com os dados de entrada, os inputs que muitos vêm ali também do REC-HMS, a gente consegue desenvolver um trabalho como esse, né? Onde nós mostramos aqui as áreas que podem ser afetadas por uma passagem de cheia no nosso trecho de estudo, tá? Então perceba que aqui existem áreas, né, que ficam debaixo d'água, do lado esquerdo, do lado direito, e aqui a gente consegue já ter uma visualização, inclusive gráfica, né, das áreas afetadas, com nível d'água, com velocidade e tudo mais. Esse trabalho de mancha de inundação hoje é a bola da vez na drenagem, tendo em vista a quantidade de problemas que o Brasil tem passado por inundação e enchentes, né? Então, esse tipo de consultoria tem ganhado muito valor no mercado. Tá? O ano passado, por exemplo, nós fizemos uma consultoria de 43, 44 mil reais de mancha de inundação, ok? Então, existem consultorias aí de 40 mil, 50 mil, 30 mil que você consegue desenvolver, principalmente com essas duas ferramentas aqui, ó, REC HMS e REC-RAS. Beleza? Quarta ferramenta é o OpenFlow, e essa ferramenta aqui é uma ferramenta que você, se tiver qualquer enrosco aí para desenvolver algum tipo de dimensionamento de dispositivo hidráulico, seja porque não tem metodologia específica, seja porque o dispositivo foge um pouco do padrão, né? Não importa, tá? No OpenFlow não vai ter a limitação, né, de geometria. Aqui você consegue desenvolver diversas geometrias, né, em 3D, e você consegue avaliar, inclusive, o escoamento em 3D. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma escada hidráulica que desce por uma bacia, que passa por uma rede, por uma segunda bacia, e tudo isso com uma paleta de cores, aqui onde a gente consegue ver os níveis de velocidade que estão acontecendo aí nessa escada hidráulica, ok? Então, é uma ferramenta ali brutalmente, né, eficiente para desenvolver modelagens complexas também. Isso daqui é super valorizado, pessoal, principalmente no mercado de mineração, hoje em dia é extremamente valorizado. Quem domina essa metodologia, que é a metodologia CFD. O OpenFlow é uma ferramenta, né, da metodologia, tá? Existem outras ferramentas. Bom, também hoje no mercado, pouca gente domina o quê? Dissipadores de energia, tá? Então aqui principalmente, escada dissipadora, bacia de dissipação, né? Então, calcular corretamente uma escada dissipadora, classificar corretamente o escoamento, ver se vai ser nipple flow, skimming flow, se vai ter vórtice, se não vai, a altura da parede. Isso daqui, pessoal, pouca gente domina. Muitas vezes o pessoal no mercado usa uma tabela ou outra, uma referência ou outra engessada, né? E acha que já está funcionando, muitas vezes não sabe se vai funcionar ou não. Então, quem domina isso daqui encontra muito espaço no mercado. Mesma coisa para a bacia de dissipação, né? Então, quando nós não temos dissipação eficiente, nós estamos expondo o nosso projeto a um risco absurdo de erosão, tá? Então, se eu tenho um lançamento de uma rede sem dissipação, com alta velocidade, o que vai acontecer? Um baita de um buraco, vai ter uma erosão, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de dimensionamento, e você que dominar vai ter muito espaço no mercado. E por fim, pessoal, uma coisa que está muito em alta é basicamente amortecimento de onda de cheia. Hoje em dia, os nossos grandes centros urbanos estão todos aí impermeabilizados, né? Nós temos ali basicamente trechos de bacias quase inteiras urbanizadas. Então, muitas vezes, uma solução para mitigar é trabalhar com reservatórios de detenção, seja distribuído com técnicas LEED, seja concentrado com piscinão, ele vai ter um efeito de pulmão hidráulico. Então, aqui, por exemplo, nós temos um hidrograma vermelho, que é um hidrograma com a área totalmente urbanizada e sem considerar nenhum tipo de amortecimento, e o hidrograma azul já é considerando um amortecimento, ok? Então, veja que a vazão de pico ela é bastante atenuada, mesmo que o volume de escoamento é o mesmo, mas a vazão de pico é
bastante atenuado. Então, quem domina esse tipo de projeto, consultoria, utilizando principalmente metodologias como pool ou softwares, né, tem bastante espaço hoje no mercado. Beleza? E aqui, pessoal, quais são os caminhos que você pode seguir para você se aprofundar em todo esse conhecimento que eu mostrei aqui, desde o feijão com arroz, como também os itens ali de destaque, né? Primeiro, livros, né? Então perceba que atrás de mim aqui tem uma porrada de livro, que eu compro livro, estudo livro, leio livro, marco livro, rabisco livro. Então, livro é uma forma de você obter esse conhecimento. É a melhor forma de aprender? Eu acho que não, porque é letra fria no papel, né? Então não tem ninguém te falando, te explicando, colocando uma dose de didática em cima, né? Então é um pouco mais complicado, né? Mas também é possível de aprender e muitas vezes ele é muito bom para ser utilizado como consulta, né? Então, quando você vai desenvolver um projeto, uma consultoria, se você tem uma boa referência aí bibliográfica, você vai ter como consulta esse material. Manuais também, porque não existe norma brasileira de drenagem para projetos, né? Projeto de drenagem urbana não tem norma. Então, existem o quê? Os manuais, né, estaduais, municipais, que a gente também pode recorrer aqui a buscar várias recomendações e indicações, ok? Para os nossos projetos. Aí nós vamos ter também, pessoal, uma oportunidade aí para vocês, que está chegando, nós teremos o nosso mini curso de drenagem urbana 2.0. Esse mini curso, ele é um mini curso gratuito, online, com uma carga horária total de 8 horas, então serão 4 encontros, cada encontro 2 horas, né, cada aula. E aí você vai ter acesso justamente a todo esse procedimento que a gente viu aqui. Então, estudo hidrológico, dimensionamento de sarjeta, dimensionamento de boca coletora, dimensionamento de rede, mancha de inundação e muito mais, tá? Então você vai aprender vários pontos aqui que nós abordamos nessa aula, inclusive vários softwares ali também, o Pluvio, o Cisco, o RecRas e outras ferramentas que a gente vai ver nesse mini curso, tá? Então, fica o convite aí para vocês dessa oportunidade, o link está na descrição desse vídeo, basta clicar no link, acesse a página, faça seu cadastro e participe com a gente nesse mini curso de drenagem urbana, tá? Aproveita que ele é gratuito aí, você não gasta nada para aprender e ainda tem direito a um certificado no final com carga horária de 8 horas, beleza? E quem quiser se aprofundar mais ainda, nós temos a nossa plataforma de capacitação sobre as águas. E aqui dentro, pessoal, aí sim é um mergulho bem intenso, porque nós temos diversos treinamentos, né, de hidrologia, Open Fund, drenagem urbana, macrodrenagem, RecHMS, ArcGIS Pro, QGIS, RecRas, Civil 3D, drenagem urbana, drenagem sustentável, Python e por aí vai. Então, uma porrada, é a Netflix aqui da drenagem. Então, você tem acesso aqui a um conhecimento que você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Organizado, sequenciado, né? E com todo esse conteúdo aqui, difícil, tá? Se você encontrar, você até me mostra, que eu acho que não tem. Beleza? Então, é outra possibilidade aí também de ingressar na nossa plataforma de capacitação sobre as águas. Beleza? Então, pessoal, recapitulando aqui rapidamente com vocês, nós vimos aqui como funciona a drenagem. Então, você entendeu todo o caminho que a água percorre na drenagem urbana e todos os dispositivos responsáveis por cada etapa desse caminho. Segundo ponto, quais são os métodos mais utilizados? Feijão com arroz na drenagem, que você tem que saber para você entrar nesse mercado. Terceiro ponto, quais são os pontos que vão trazer destaque para você? Se você absorver 1, 2, 3 desses pontos aqui, tenho certeza que você vai ter muito reconhecimento nessa área e você vai ter muito destaque nessa área. Quarto ponto é como se aprofundar nessa área de drenagem. Mostrei aqui caminhos gratuitos, caminhos pagos, mais ou menos completos, né, para que você possa tomar sua decisão e seguir essa jornada de aprendizado e aplicação prática. Beleza? Então, pessoal, se você gostou dessa aula aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, deixa sua curtida. Se você gostou mesmo, clique em compartilhar e manda para 2, 3 amigos aí que também vão ter interesse aqui nesse conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você estar por dentro de todas as novidades. Beleza? Vou ficando por aqui então. Não se esqueça de se inscrever no mini curso de drenagem urbana, que ele é gratuito e é uma baita oportunidade aí para você se aprofundar nos próximos dias. Beleza? Então fiquem com Deus, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.